Boa noite. Acabou agora o debate da TV Lamanda, afiliado da SBT, para o governo do estado de Rondônia. Não sei se tem alguma outra pessoa nesse universo do YouTube que está comentando isso, no universo rondoniense, né? Algum youtuber de Rondônia está dando sua opinião sobre o debate. Acredito que eu deva ser a única pessoa. E eu achei um debate muito, ao meu ver, muito morno. Apesar dos ataques nas partes finais dos blocos finais, que teve um ataque, uma coisa mais firme, né? Mas mesmo assim eu achei um debate interessante. É um primeiro debate, eu não sei quando que vai ser das próximas emissoras, eu tenho que me inteirar. Eu só fiquei sabendo hoje que era o debate da TV Lamanda. Mas é importante sim, que nem eu já falei anteriormente, falarmos sobre a política local. Não adianta nada você falar, Bolsonaro, Ciro, Haddad, não sei das quantas, e você se esquece da política do seu estado. Eu não sei se você que é de outro estado vai assistir esse vídeo, mas se preocupe com a sua política local, que é importante, não é brincadeira. Do que você adianta ter um presidente maravilhoso e ter um péssimo governador? Me diga. Que adianta ter um bom presidente, mas no seu governo do seu estado não tem um governador que cuide da sua segurança, da sua educação, da sua saúde. Pode ter um bom presidente lá em Brasília, mas de nada adianta você ter um péssimo governador, ainda mais um péssimo prefeito, pois o presidente ele não cuida de tudo. O presidente ele não cuida de tudo. Tem coisas que é da esfera estadual e outra da esfera municipal. Cada poder tem sua atribuição, cada macaco em seu galho. Não adianta só se preocupar. Quem você coloca lá e esquecer o resto. Então esse vídeo é para quem é de Rondônia. Eu vou fazer outro vídeo mais complementando outros assuntos, mas esse é sobre o debate. E é a minha opinião sobre o debate da TV Lamanda. Se tiver em outras emissoras eu vou fazer também, caso eu puder assistir e tudo mais. Mas se eu não puder assistir na televisão, dá um jeito de assistir no YouTube ou online gravado e trago aqui a vocês. Então, vamos lá. O apresentador foi o Nior Juto do SBT Brasília e foi um debate bastante interessante, porque inicialmente ele foi um debate morno, mas se mostrou um debate depois muito quente, e eu vou te explicar o porquê. Expedito Júnior, então eu vou fazer um vídeo explicando individualmente cada candidato. Expedito Júnior, candidato profissional, tem muitos anos de política, tem o agravante de ser cassado, ele que foi senador da República e cassado no ano 2009, que entrou o Acir Gurgis no lugar dele. Prometeu bastante coisa em relação ao campo e tudo mais. Foi pouco atacado, eu achei ele muito pouco atacado. É um cara que ele tem uma postura bastante firme. Ele já se intitula governador do estado. Ele acredita que ele já é governador do estado. Então a postura dele já é uma postura mais de político. A própria postura pessoal dele, de alguém que é seguro de si, pode ser que o coloque em vantagem sobre os demais candidatos. Então essa postura tanto deve ser também na vida pessoal dele, né, quanto política, e não é à toa que ele está liderando as pesquisas para o estado. Muito provavelmente vai sim ter um segundo turno e o Expedito vai estar nele, apesar que já é a terceira tentativa seguida. Em 2010 ele teve a candidatura impugnada pela lei da ficha limpa, então seus votos foram zerados. Em 2014 ele foi para o segundo turno com Confúcio e foi derrotado. No entanto, agora sem o Confúcio, com a popularidade em baixa de outros governantes, né, o candidato do governo não está em alta, então ele aproveita e surfa nessa onda. Porém, sabemos que de algumas atitudes questionáveis dele, não acho que ele seja um governador ideal. Eu acho que ele é mais o mesmo.
já mostrou que ele estando no governo, a corrupção vai rolar solta. Expedito Júnior, a meu ver, é a volta do governo Ivo Cassol e Bianco. Lembre-se que daquela, quem é de Rondônia mais antigo, aquele problema do Bianco, que o Bianco despediu muitos servidores, professores, e o Expedito Júnior defendeu essa exoneração quando era deputado federal, se não me engano, nisso no ano 2000. Isso deu um bafafá tremendo. E talvez foi isso que culminou a derrota do Bianco na eleição de 2002. Então para mim não é um candidato confiável. Que eu acho que ele não deva ser governador por também uma questão pessoal. Apesar que ele também está no PSDB, ou seja, aliou com os tucanos. Então é mais o mesmo. Tá do lado dele tá os candidatos do Democratas, do PSDB e tudo mais. Será mesmo que o Expedito Júnior vai saber ser um bom governante? Será que mesmo que ele vai combater a corrupção? Ele é muito assertivo, ele tem uma boa fala, uma boa lábia, mas para quem já conhece ele de outros carnavais, vocês acham mesmo que ele vai fazer um bom governo? Pela experiência dele? Eu não confio nesse homem. E vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Coronel Marcos Rocha, do PSL, o candidato do partido do Bolsonaro, que até o Charlão disse que estava tomando carona na aba do Bolsonaro. Isso deu uma treta no final do debate entre os coronéis. E até o Pimenta de Rondônia afinetou os dois no final. Mas vamos chegar lá. Ele tem uma experiência, eu já fiz um vídeo sobre ele. Ele tem uma experiência no governo, já foi secretário de segurança. Então tem aquela treta em relação ao presídio de Ariquemes. No entanto, ele fala que pegou obras paradas vindas do governo Cassol. Ele que entrou no governo Confúcio tardiamente até, vale se ressaltar. Ele disse que pegou muitas obras paradas, que pegou também a questão que uma falta de preparo que tinha a Secretaria de Segurança, na questão de falta de efetivo, falta de condições de trabalho. E também ele lança essa bandeira das escolas militarizadas, o Colégio Tiradentes, que ele quer colocar nas principais cidades. Aqui em Ji-Paraná já tem, começou lá em Porto Velho, eu não sei se outras cidades têm, mas é um modelo interessante. Eu não sou contra o colégio militar, claro que deve ter outras opções, colégio integral, escola técnica, o IVRO e tudo mais, mas é uma opção para quem eu acho que os pais têm que ter autonomia aonde quer que seus filhos estudem. Então eu acho interessante a ideia dele. Ele quer conversar com o Jair Bolsonaro, então ele acredita, claro que ele acredita que o Bolsonaro vai ser eleito. É fácil o Bolsonaro ser eleito, o difícil é ele ser eleito, porque ele não é tão conhecido, apesar que ele e o Jaime Bagatoli estão indo junto com o Bolsonaro, né? Mas eles não são tão conhecidos. Eu acho que ele pode usar a experiência de conhecimento dele, pode usar a experiência profissional nas secretarias de professor. Ele também lecionou, ele tem uma boa oratória, e tudo, parece ter boas intenções. No entanto, não é porque ele é o candidato do Bolsonaro que a gente tem que comprar a ideia só porque ele é do Bolsonaro. E inclusive ele reitera que foi o Bolsonaro que chamou ele e ele aceitou. Então vamos ver no que dá. Claro que ainda considero meu voto nele. Estou indeciso, eu confesso, estou indeciso entre ele e Vinícius Miguel. Mas eu acredito que ele é um candidato interessante, apesar de também parecer limitado em algumas questões. Não acho que ele vai ter uma boa relação com a Assembleia Legislativa. Apesar que ele tem boas intenções, mas
ao mesmo tempo ele aparenta ter essa insegurança, a insegurança no seu comportamento. Apesar que eu falei anteriormente do Expedito Júnior. O Expedito Júnior ele é cara que ele gera confiança. Ele tem uma postura confiante. Mas você sabe que não é flor que se cheire. O Marcos Rocha, ele tem boas intenções, mas ele é um pouco inseguro, ao meu ver, em muitos aspectos. Parece ser um homem menos seguro de si, mesmo sendo militar. É curioso isso, eu percebi isso. Esse é o candidato que tem uma boa oratória, Vinícius Miguel. Ele tem boa formação, ele inclusive academicamente ele é mais qualificado que todos. Ele tem título de mestrado e é doutorando. Isso conta muito? Claro que conta muito. Não é a melhor coisa do mundo? Claro que não é, porque vivemos numa educação que até graduados são analfabetos funcionais. No entanto, não é o caso do Vinícius Miguel. Ele tem uma boa oratória. Ele sabe bem o que fala. Ele sabe bem atacar. Ele atacou bem. Eu acho que eu esperava uma posição mais assertiva do próprio Marcos Rocha. E quem teve foi o Vinícius Miguel. Ele foi muito bem no debate. Para mim, ele foi o melhor no debate. De longe. Ele tem além de ele ter um bom vocabulário, ele sabe propor as ideias muito bem. As propostas dele não é de um professor comunista. Vale reiterar que ele é docente da UNIR. Então eu não vi nada de lacração, nada de inchar Estado, gastar mais. Ele tem essa visão empreendedora. Eu achei interessante porque eu esperava um lacrador. Quando eu fiquei sabendo desse candidato, eu achava que ele era um lacrador, sabe que ele tem formação de universitário, é professor universitário de Universidade Federal. Sabemos que as universidades federais estão cheias de petistas, esquerdistas, apesar que nem todos são, mas ao meu ver, se ele é esquerdista, ele não demonstrou tanto, apesar que ele usou aquele negócio, da Dilma reeleita pelo povo. Para mim foi um clichê foi um ponto negativo, foi esse que ele usou um clichê para atacar o candidato Maurão de Carvalho. Eu achei que ele ele falou o óbvio, que o Temer ele é impopular, que o partido do PMDB é corrupto e tudo mais, mas ele ficou com aquela chorumela de rede, né, que é verde por fora, vermelho por dentro. Mas mesmo assim ele se mostrou muito bem mesmo. Ele tem uma boa oratória, ele tem propostas concretas, apesar de muitas serem idealistas e serem impraticáveis, mas o candidato ele se mostra seguro. Ele alia essas duas coisas, ele parece ser bem intencionado e tem uma postura muito boa, muito firme, apesar que é mais do que a obrigação dele ter uma boa oratória. Como que um professor vai ter uma má oratória? É a mesma coisa do Guilherme Boulos para presidente. O cara ele fala as coisas mais horríveis sendo um esquerdista, mas tem uma excelente oratória que capta todo mundo. Então isso conta muito. Então ele parece ter boas ideias. Eu acredito que ele seria mais interessante como candidato a deputado federal e estadual do que governador, por não ser tão conhecido. Eu nem sabia que o Vinícius Miguel era candidato, eu não conhecia ele porque ele é do campus de Porto Velho. Eu me graduei pelo campus de Paraná, então eu não conhecia. Conheci pela internet. No entanto, se mostrou sim um candidato interessante. Eu considero meu voto a ele. Apesar dos clichês e tudo que ele cometeu, ele foi muito bem ao atacar os adversários, principalmente ele atacou de uma maneira muito eficiente, sem apelação, e atacou o principal, o Maurão de Carvalho, que é do presidente da Assembleia Legislativa. Isso conta muito, muito mesmo. Esse para mim é um candidato que eu considero pessoalmente muito fraco, muito chucro, sem o querer ofender o candidato. É o velho conhecido Pimenta de Rondônia, solista e tal, com aquele discurso populista,
que quer mais Estado, quer investir em tudo, políticas públicas e aquela visão mais Estado forte, desenvolvimentista, é lacrador, como todo bom solista. Sabemos que nem tudo são flores, que nem todos os posicionamentos do pessoal são praticáveis pelos seus ideais esquerdistas. No entanto, ele parece ser um homem bem intencionado. Ele foi muito útil para atacar determinados candidatos, principalmente o Assir, o Expedito. Vale retorar que o Expedito, ele criticou o Expedito pelo seu passado e também por ser aliado ao prefeito de Porto Velho, na qual chamou de padrinho do prefeito de Porto Velho. E o Expedito Júnior meio que ignorou a provocação, até porque o Expedito Júnior é um político profissional. O Pimenta de Rondônia é só mais um militante esquerdista e ponta de lança. É aquele cara que puxa-saco do Lula, puxa-saco da Fátima Cleide. E é do botão do bom esquerdista, que é mais Estado. Criticou o agronegócio, que eu achei uma coisa muito complicada. Ele fala da agricultura familiar, mas fala, vou fiscalizar o agronegócio, não sei o que. E também tem aquela questão também das empresas. Ele quer trazer mais empresas, mas ao mesmo tempo quer aumentar impostos. E critica com o governo Confúcio, com o governo Daniel Pereira, de ter aumentado alquiotas para pagar funcionários. Você acha que isso é uma coisa ruim? Foi o quê? É que nem a mesma coisa que trocar pneu com carro andando. Tem estados, senhor Pimenta de Rondônia, que nem funcionários eles conseguem pagar. Rondônia consegue pagar. Você vem de uma Rondônia péssima. Está certo que Rondônia não é o melhor dos melhores estados. Não teve o melhor dos melhores governos. No entanto, o senhor esquece que Rondônia, apesar de tudo, não é um estado tão ruim. A saúde econômica do estado não é tão ruim. O estado ainda consegue honrar as suas dívidas. E o senhor tem uma visão que, ao meu ver, espanta o eleitor, espanta o empresário. Pois é mais ativismo, é mais lacração, é a mesma coisa, Fátima Cleide lá no Senado, e só faltou falar Lula livre. Mas como ele não pode falar, ficou naquele discurso fraco e tudo mais, de PT, PSOL, esquerda e tal. Então, ao meu ver, não é um candidato pelos meus próprios conflitos ideológicos e também partidários e práticos. Não devo ser governador de Rondônia. Claro que não existe nada que o desabone na questão em relação à corrupção. Ele nunca exerceu o cargo público. Mas aquela questão, ele nunca exerceu o cargo público. Mas qual que é a experiência dele? É só no campo da militância. Então, qual que é a experiência que ele vai trazer para o estado de Rondônia? Eu gostei da alfinetada dele. Mesmo assim, ele alfinetou bem. Inclusive o Marcos Rocha e o Charlon, quando eles discutiram no final. Ele falou que vai ser o poder maior e tudo mais. Que vai pôr coronéis para ser presos. E caso forem corruptos, né? Ele tem essa bandeira de anticorrupção. E eu não vou dizer que ele é corrupto. Apesar que ele é puxa-saco de um governo corrupto, que é o governo do Lula. Então ele é daqueles que vendem que o governo Lula foi um governo maravilhoso, apesar de ter suas deficiências e críticas. Coronel Charlon, candidato muito interessante, falou que não está usando fundo partidário, que ele fez um empréstimo ao banco. Então essa bandeira do fundo partidário contra o fundo partidário também foi usado também por outros candidatos. Mas ele reiterou que fez um empréstimo ao banco e está fazendo a campanha por si só. Acredito que ele tenha boas intenções, mas ele tem muitos erros de análise, que nem eu já fiz um vídeo sobre ele. Não acho o melhor candidato.
E meu ponto negativo a ele, mesmo eles tendo feito coisas certas, ele já trabalhou para o Vilcassol. Para mim, um cara que é admirador de Vilcassol, para mim já o coloca como um descrédito. Como ele quer valorizar o professor, sendo que ele era ajudante e admirador de um cara que falava que o professor era vagabundo, que falava que chegou onde chegou sem estudo, e agora quer dar vou valorizar o professor. Não estou dizendo que ele vai maltratar o professor e fazer o mesmo que o Cassol fez. No entanto, soa muito coerente. E eu peguei isso. Ele criticou o Marcos Rocha, que o Marcos Rocha estava pegando carona na fama do Bolsonaro. Até porque ele é do PRTB, o Coronel Charlon, que o PRTB é do vice do Bolsonaro. Então, ambos estão a favor do Bolsonaro. Porém, o Charlon acredita que o Marcos Rocha está pegando carona. O Marcos Rocha revidou, né? Teve embate no final entre os dois. Então eu acho que um candidato com boas intenções, ele quer gerar empregos, mas todos querem falar isso. Apesar que o Coronel Charlon, eu acho que ele tem boas intenções, mas tem muitos erros de análise. Ele já teve aquele problema com a relação ao IBAMA, que ele falou que não vai deixar e tal, sendo que tem coisas que são de atribuições federais, ele não tem autonomia para decidir determinadas coisas, ou ele não sabe, ou seu assessor não sabe, falta desconhecimento, falta um certo conhecimento a ele. Mas é aquela coisa, não vai ganhar e vai ter uma dívida para pagar depois. Vai ser um pouco chato isso, para ele ressaltar, já que ele não vai ser eleito. Vamos ser sinceros, ele não é tão conhecido assim. Mas, quem sabe, né? Apesar que ele já trabalhou para o Cassol, mas vamos dar um pouco de crédito a ele também, que ele também tem essa bandeira de querer ajudar o vigilante e tal. Também tem que puxar sardinha para a área dele, né? Mas é que ele é um cara muito preocupado com segurança e tudo mais. Mas vamos ver o que ele vai fazer realmente se for eleito. Ele tem convicção que vai ser eleito, só que sabemos que ele é um dos que menos tem chance. Esse cara aqui é complicado. Maurão de Carvalho. Ele levou uma do Vinícius Miguel, que ele foi acusado de conspirar contra o Confúcio Moura, que é do seu partido, e ele falou que era uma armação. No entanto, todo mundo sabe que não é bem assim. Já acho que ainda não cheguei a fazer um vídeo analisando ele na SIC TV. Ainda falta analisar o resto, mas tem tanta coisa para fazer que eu acabo deixando para lá essa demanda. É um candidato que ele é o presidente da Assembleia Legislativa. É estranho, eu não acho que ele tem uma boa oratória. Às vezes ele se parecia muito perdido. Ele para mim foi o que menos saiu bem no debate. Apesar da força política dele, ele não se saiu bem no debate. Ele se pareceu perdido no ar. Ele tinha respostas mais vagas. Eu achei muito vagas as respostas dele. Não faz jus a um presidente da Assembleia Legislativa. Apesar da experiência política dele, ele que já foi prefeito de Ministro Andreasa, nesse debate eu não sei, ele foi mal assessorado ou tudo mais. Não me parece ser um candidato que à altura de ser o sucessor de fato do Confúcio Moura. Tanto que ele é acusado de tramar contra o Confúcio. Tem áudios dele em conversas comprometedoras. É aquele cara que já está na Assembleia e virou um assinte. O que é? Que jogaram, não sei se quem jogou, acho que foi o Pimenta de Rondônia ou foi o Coronel Charlon. O auxílio de alimentação de R$6.000. Como que isso passou, cara? Como que isso é um absurdo. Como que foi isso? Foi colocado em pauta de votação. Lembrando que foi uma boa. Olha só, voltando ao Vinícius Miguel, ele falou uma coisa super importante.
que foi muito bem colocado. 70% das leis da Assembleia Legislativa de Rondônia são inconstitucionais. Ou seja, as leis que são aprovadas, de 10 leis, 7 são derrubadas porque vão contra a Constituição brasileira. O problema é que estamos elegendo muito mal nossos deputados. E isso é uma consequência muito grave da nossa falta de educação, da nossa educação extremamente deficitária. Os políticos vêm da onde mesmo? Eles vêm de Marte? Vêm da Lua? Não, eles vêm do povo, de nós. Alguns de nós se candidatam a vereador, alguns de nós se candidatam a prefeito, alguns de nós vão se candidatar a deputados estaduais. E os políticos, não adianta falar, mas são só ricos, engravatados. Os políticos vieram do povo, do mesmo país, do mesmo estado, da mesma região. Não adianta reclamar de um Maurão de Carvalho, de um Expedito Júnior, de um Assir, se temos comportamentos semelhantes a eles. Se eles cometeram atos que os desabonem, tem algo é muito errado, porque eles também são como nós, todos somos seres humanos. Então, por mais que eu esteja falando que é mais do mesmo, mas é algo preocupante, é algo assustador, que temos uma educação fraca. Você vê que o melhor candidato, com a melhor oratória, o melhor conhecimento, é um professor universitário, e você vê que os outros candidatos mal e mal têm um ensino médio, ou alguns nem isso têm. Você vê, por exemplo, um Maurão de Carvalho, um Pimenta de Rondônia, tem uma oratória péssima, fala muito mal. Me desculpe, senhor Maurão de Carvalho, mas o senhor comete erros graves de português, assim como o candidato do PSOL, Pimenta de Rondônia. Até às vezes o próprio Expedito Júnior cometeu algumas gafes na língua portuguesa, apesar da boa oratória dele, mas é porque ele é um político profissional e ele é formado em história também, né? Acho que ele é professor de história, se não me engano, o Expedito Júnior. Mas enfim, eu acho que se temos políticos ruins, porque nossa educação está péssima, nossa educação está cagada, nossa educação está horrorosa, nosso método de ensino está muito fraco. Isso não adianta falar de melhoria da educação de cima para baixo. Todo mundo fala, não, tem que injetar bilhões e bilhões nas universidades. Não. A nossa educação é educação básica, é pela pirâmide. Como que nós vamos ter algo concreto e uma base podre? Então, fica meu recado. Se preocupem muito com a formação intelectual de vocês, para não termos mais candidatos corruptos e com leis inconstitucionais por falta de conhecimento, que nem desse senhor aqui. Esse é o candidato, Assir Guckert, né, o último. Antes que eu me esqueça, em relação ao Coronel Charlon, ele não ia participar desse debate. A TV Alamanda tinha desconvidado, só que ele entrou na justiça e o TRE mandou a TV Alamanda colocar ele num debate. Acabei me esquecendo, peço desculpas. Em relação ao candidato Assir, um candidato político profissional, falou que tem experiência dele no Catur, que ele veio de Cascavel e tudo mais, que foi prefeito de Paraná, mas esqueceu de falar que abandonou o de Paraná na mão do Nico, do PT. Isso o povo não esquece. Há 16 anos atrás, agora 16 anos depois, tenta novamente. Acredito que a tentativa dele ao governo do estado de Rondônia é uma coisa pessoal dele. Ele quer muito ser governador de estado. Para mim é uma coisa totalmente pessoal dele. Eu acho que ele é mais interessante pelas propostas que ele tem, que ele continue onde está, como senador da República, não como governador.
apesar de ser bem articulado, falou que trouxe muitas coisas para o Estado e continue trazendo como senador. O seu suplente, eu não sei se seu suplente vai ter a mesma capacidade que o senhor no cargo. Então eu acho que o senhor deveria continuar onde está. No entanto, ele tem seus méritos, tem administrador de empresas e tal, é dono de muitas empresas pelo Brasil, vale se ressaltar. Ele tem uma presença muito forte no interior do Paraná, em Rondônia e em Manaus, e onde ele tem empresas. Falou dos recursos que ele traz, mas a mesma coisa é interessante. Ele e o Pimenta de Rondônia. Pimenta de Rondônia tenta entrar em carona com a Fátima Cleide, com o governo do PT e tal, que ela vai trazer recursos. Mas se a Fátima Cleide vai trazer recursos, vai depender de que governador vai estar. Ou ela só vai ajudar se o governador for alinhado à ideologia dela. Inclusive a dona Fátima Cleide, falando nela, ela estava colocando a imagem do Lula na campanha dela e foi denunciada, muito bem denunciada. O candidato Assir nem menciona o seu candidato a presidente, Ciro Gomes. Interessante isso. Ele tem a visão empreendedora totalmente antagônica ao partido dele, que é mais um partido mais de esquerda. No entanto, não é o perfil do Assir. O Assir é um grande empresário, um grande capitalista. Ele é um capitalista, se você for ver. Ou ele era um metacapitalista. Eu já elenquei isso. Não falaram do problema dele em relação à candidatura dele. Pelo menos eu não vi. Ele defende muito a escola integral. É muito interessante isso. É um método do chinês, né? Do Leonel Brizola, que muitos criticam, que é o quê? Que é o Estado que toma conta do teu filho, não você. Já que o Estado te proíbe o homeschooling, né? Que é educação em casa. Apesar que ter seu lado bom, a escola integral, principalmente para as séries iniciais, é bom para que os pais possam trabalhar. Então a criança que vai ter o seu tempo vai ficar o dia inteiro na escola. Eu acho interessante. Desculpem o sono, já está tarde. Mas é a questão também que os pais vão ficar mais despreocupados, que alguém vai cuidar dos seus filhos, né? Que eles vão praticar lazer e outras coisas além de estudar. Então eu acho que é interessante, assim, pelo menos até o ensino fundamental, inclusive, que se tem ensino integral. Eu não sou nem contra o ensino integral, nem sou contra o colégio militar. São duas modalidades que deveriam ser consideradas até serem mescladas uma coisa só, tipo uma escola militar integral, para que os alunos sejam realmente assistidos e que os seus pais possam trabalhar tranquilamente. Que é aquela coisa, melhor do que ficar em casa sozinho, ou a mãe deixar de trabalhar para cuidar dos filhos. Também é uma questão também que o governo federal também sempre deixou passar, né? Então é uma proposta boa. O Pimenta de Rondônia deu uma nele, ele teve uma resposta muito doida. Aqui no governo Cassol tinha lá o fiscal da Cefim nos ônibus dele, e ele falou, mas hoje não precisa disso, hoje você tem que ter fiscalização para tratar das questões de financeiras do Estado. E é verdade, porque ele tem essa visão de empreendedor, sabe que a tecnologia é uma boa aliada. Mas será que é interessante mesmo ser governador de Estado? Acredito que não. Mas aquela coisa, não temos opções mesmo. Entre Expedito e Assir, eu prefiro Assir, sem sombra de dúvidas. O candidato que mais rejeita é o Assir Gurgats e Pimenta de Rondônia. Porque desculpem, o Expedito Júnior e o Pimenta de Rondônia. É complicado, não temos muitas opções, mas para quem pensa em voto útil, para derrotar o Expedito, é o Assir. Também vou mostrar um print dos candidatos em modo geral.
Na minha opinião, quem se saiu melhor nesse debate foi o candidato Vinícius Miguel. Em segundo lugar, na minha opinião, quem saiu melhor foi o Moacir. Em terceiro, o Expedito. Em quarto, o Marcos Rocha. Depois foi o Coronel Charlon. Penúltimo lugar para mim foi o Pimenta. E em último lugar para mim, na minha opinião, foi o Maurão de Carvalho. Não porque ele seja o pior, mas porque pela posição dele de um presidente da Assembleia, eu acho que ele deveria, ser o sucessor do Confúcio, eu esperava muito mais dele. Foi minha grande decepção. A minha grande surpresa foi um candidato Vinícius Miguel, que saiu muito bem do que eu esperava. Essa é a minha opinião. Eu acho que as pessoas vão ter uma opinião diferente da minha, não sei. Mas é aquela coisa, não faça análise de torcida. Talvez eu tenha feito um pouco. Analise de uma maneira mais crítica. Mas eu acho que foi pelo primeiro debate que eu acompanhei. Espero pelo menos fazer o da Rede Amazônica e da SIC TV. Não sei se a TV Meridional ou a Rede TV Rondônia também vai fazer. Bem, são as únicas digitais da minha cidade. Não sei se, acho que só tem. Outras emissoras, só se forem emissoras que não têm presença na minha cidade. Então não há como eu fazer. Pelo menos eu vou tentar acompanhar o máximo possível. Mas o da Rede Amazônica eu vou sim acompanhar, porque esse vai ser mais importante. Talvez vai ter um apresentador da Globo lá nacional, da Globo Rio, da Globo São Paulo, de Brasília, como âncora do debate. Lembrando que no debate da 2014 da Globo foi aquele Wilson Kirchner da RPC. Inclusive ele era de Londrina na época. Bem, por esse vídeo aí, por enquanto é isso. Eu acho que explainei bem. Explainei da maneira que eu achei mais justa. Sem querer ser análise de torcida. Sem tentar criar polêmicas. Eu acho que a minha opinião pode ajudar algum eleitor do meu estado. Então, por esse vídeo é isso e até mais.